Olá, bom dia, graça e paz. Nesse dia lindo, maravilhoso que Deus fez para nós, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lab, a nossa live aqui lendo a Bíblia. Outro dia alguém me perguntou por que é Lab, porque eu disse, aí eu falei, né? É a sigla de Lendo a Bíblia. Live lendo a Bíblia. É a nossa Lab diária, que acontece ao vivo no Instagram e depois sobe para o YouTube assim que eu consigo subir para o YouTube, né? Que é Sabrina Trombin, e lá no meu canal, Sabrina Trombin também, eu subo essa live diariamente. Agora, por último, eu andei dando umas falhadinhas aí por conta da demanda, mas sempre que eu posso, eu tô subindo a live para lá. Amém? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Senhor, eu oro para que nós venhamos receber espírito de revelação, de sabedoria, de discernimento, que o Senhor venha falar de forma personalizada a cada um de nós, que o teu Espírito nos conduza e que em meio, Senhor Deus, a essa leitura, pessoas sejam encontradas por ti, Senhor. Que em meio, Senhor Deus, essas palavras que estão sendo lançadas aqui, corações venham ser fortalecidos, que a fé de pessoas venha a ser fortalecida, que pessoas venham a ser salvas. Em nome de Jesus eu oro, Pai, consagrando esse momento a ti, Senhor. Esse momento de devoção, esse momento onde nós paramos tudo para nos conectar contigo, para conhecer a tua vontade, para ouvir a tua voz por meio das escrituras sagradas. Eu oro agradecida pela oportunidade e privilégio que tenho de estar aqui compartilhando a tua palavra. E eu agradeço e oro e abençoo a vida de cada pessoa que tem ouvido e sido abençoada por ela. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Se você vê essa live pelo YouTube, quando ela subir, comenta lá, compartilha, ativa o sininho para saber quando que sobe, né? Porque eu não tenho um horário fixo para subir a live. Por enquanto a equipe é só eu, então não tenho muito tempo disponível para editar e subir. Mas vai subir, né? Tem muitos vídeos lá, então vai lá e compartilha, curte para esse conteúdo alcançar mais e mais e mais vidas para Jesus. Amém? Tenho recebido testemunhos lindos para a glória de Deus. Nós estamos em 1 Reis, eu já coloquei aí. 1 Reis, né? 1 Reis, e hoje a gente vai para o capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Reis. Amém? Então vamos lá, gente. Você está com a sua Bíblia aí? A visita da rainha de Sabá. Ontem a gente viu aqui Salomão fazendo uma oração tão linda, tão incrível, conectando a saída do povo do Egito e falando daquilo que iria acontecer com o povo no exílio da Babilônia. Foi uma oração tremenda que Salomão fez no capítulo 8, e depois no capítulo 9 a gente viu também Deus respondendo Salomão, e algo que me tocou muito aqui, ó, que eu deixei marcadinho aqui, foi que o Senhor iria olhar para o povo com todo o seu coração. Ai, o amor de Deus é lindo demais, é lindo demais. Só que o Senhor, ele coloca, né, um se. Se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os meus mandamentos. Então foi um capítulo, assim, bem lindo, de bastante ensino para nós. E agora a gente vai, então, aí a gente viu muitas realizações de Salomão, toda a sua riqueza aqui, e a gente vai chegar no capítulo 10, que tem o título A Visita da Rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão,
que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou admirada. Disse ao rei: é verdade, tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Gente, olha isso! Olha o que essa mulher fala. Tudo que ela vem falando aqui, né? Que ela viu muito mais do que imaginava e tudo. E aí, olha o que ela diz no verso 9. Louvado seja o Senhor, seu Deus. Não era o Deus dela. Mas ela diz, louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por quê? Por causa do amor eterno do Senhor por Israel. Ai, que coisa linda, gente! O amor eterno do Senhor. Ainda que aquele povo não merecesse. O amor de Deus não está condicionado a merecimento das pessoas, porque a sua essência é amor. E por ele ser amor, ele ama com amor eterno, independente do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Isso não altera o amor de Deus. Não altera a sua essência, ele é amor. Então por que muitas pessoas sofrem? Porque elas escolhem viver fora do amor de Deus. Porque o amor de Deus está pautado em mandamentos, está pautado em obediência. Em obediência. Quem ama, obedece. Então o amor de Deus não muda. Mas as pessoas escolhem viver fora do amor de Deus, amando a si próprias, amando as suas paixões, as suas vontades, ao invés de viver no amor de Deus, desfrutando do seu cuidado e seguindo os seus mandamentos, o seu caminho, que é Jesus, né? Não tem os caminhos, só tem um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Ai, sensacional! Então, voltando aqui, verso 10. Então, ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo
para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então, ela e sua comitiva regressaram para sua terra. Verso 14. A riqueza e o esplendor de Salomão. A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7.200 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 quilo. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinha consultá-lo e ouvir a sabedoria de Deus, que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que cresciam nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriram da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria. Uau! O homem mais rico até então era Salomão. E era muita riqueza, né, gente? Ele já era rico e ele ainda ganhava mais e mais riqueza. Vamos para o próximo capítulo aqui. Só que não foi só ouro o reinado de Salomão. Não foi só de glamour, não. Vamos para o capítulo 11. As muitas esposas de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas.
Uau! Mas aí vamos fazer uma pergunta aqui, vamos pensar algo. Mas Salomão era o homem mais sábio da terra. O próprio Deus tinha falado que até então não havia ninguém sábio como ele e não encontraria enquanto ele vivesse, que fique claro isso, porque Jesus é o homem mais sábio que pisou nessa terra. Mas quando Deus fala ali com ele, Deus fala que enquanto ele vivesse, não encontraria em lugar algum homem sábio como ele. Mas, será que então ele pensou assim? O mandamento do Senhor é não casar com essas mulheres de outros povos, né? Deus tinha deixado bem claro, quem está acompanhando aqui sabe disso, que a gente leu isso várias vezes e a gente viu tanto de consequência que o povo teve por quebrar esse mandamento do Senhor. Mas ele era o homem mais sábio. Será que ele iria se deixar levar? Será que isso valia também? Será que quem se acha muito sábio pode quebrar os mandamentos porque não é sábio e não vai se deixar levar? Será? Vamos ver. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. Verso 3. No total, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Uau. Se uma mulher já pode fazer um estrago, imagina 1000 mulheres, gente. 1000 mulheres. Verso 4. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi havia feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Gente, ontem eu falei aqui sobre isso. Salomão construiu um templo da melhor pedra, da melhor madeira, revestiu todinho de ouro, todinho, e disse: ó, Senhor, é teu. Mas o Senhor disse para ele: se o seu coração não se voltar para mim, se o povo não se voltar de todo o coração, Deus não se comove por obras. Deus, ele não quer, ele é dono de todas as coisas. Ele não quer as nossas obras, ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa obediência e cada vez fica mais claro na palavra sobre isso. Não adianta fazer um templo, fazer uma obra, não adianta ir na igreja e dar oferta se depois você vai cultuar outros deuses. Não adianta. Verso 10.
ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso, o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas, por causa de seu pai, Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho, e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Uau! Olha, gente, o quanto que uma geração temente ao Senhor, uma pessoa, eu tenho falado sobre isso, eu falei sobre isso agora recentemente na reunião com obreiros na igreja onde eu pastorei juntamente com meu esposo. Domingo no culto eu falei sobre isso, estava falando sobre legado, sobre maternidade, sobre o legado que nós temos que deixar nessa geração. É um legado de fé. É um legado de fé. Porque talvez na sua geração não veio ninguém antes de você convertido. Talvez você é a primeira geração de convertidos da sua família. Só que houve antes de você pessoas que um dia, mesmo sem você saber, saiba que pessoas oraram pela sua vida. Sim. E hoje nós somos chamados a orar pela vida de outras pessoas. Nós não temos que orar só pelos nossos filhos. Nós temos que orar pelos amigos dos nossos filhos. Nós temos que orar pelos vizinhos. Nós temos que orar pelos traficantes, pelos líderes, pelas escolas, pelos professores, pelos alunos, enfim, nós temos que orar. Não importa se nós temos uma ligação de sangue ou não, nós somos chamados a declarar, a profetizar a salvação nessa geração e nas que estão por vir. E quando alguém se levanta numa família como alguém temente ao Senhor, que não negocia, o Senhor, ele honra ainda nas demais gerações. Ele ainda honra, porque o Senhor, ele é fiel à sua promessa, não a pessoas, mas à sua promessa. E aqui o Senhor falou que por causa da obediência de Davi, do coração de Davi, o Senhor fez uma promessa. Então ele é fiel à sua palavra, que disse que sempre teria alguém da família de Davi no trono, até chegar a Jesus, né? Porque isso está apontando para Jesus. Então, veja a importância de eu e você nos posicionarmos, de estarmos, sabe? De estarmos frente a frente com o Senhor, de estarmos sendo tementes ao Senhor e fazendo a diferença na nossa geração. Verso 14. Os adversários de Salomão. Então, o Senhor levantou o edomita Hadad, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Olha só, gente, que interessante isso aqui também. Então, o Senhor levantou um adversário. Será possível que Deus levante algumas circunstâncias na nossa vida? Anos antes, Davi tinha derrotado Edom. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estavam ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinham permanecido ali 6 meses até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadad e alguns dos oficiais de seu pai
conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época, Hadad ainda era bem jovem. Partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles. Em seguida foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, o rei do Egito, que lhes ofereceu casas, sustento e terras. O faraó se agradou de Hadad e lhe deu em casamento sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis. A esposa de Hadad deu à luz um filho chamado Genubate. Táfnis o criou na casa de Faraó, entre os próprios filhos de Faraó. Quando chegou a Hadad no Egito a notícia de que Davi e seu comandante Joabe estavam mortos, ele disse ao Faraó: "Deixe-me voltar para minha terra." "Por quê?" perguntou o Faraó. "O que lhe falta aqui para que você queira voltar para a sua terra?" "Não me falta nada," respondeu ele. "Ainda assim, peço que me deixe voltar." Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Outro adversário, a gente viu aqui, verso 14. Então Deus levantou o edomita Hadad, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. E agora no verso 23, Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezon havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Hadadezer, Rezon e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezon se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão. E, assim como Hadad, causou muitos problemas. Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Olha só, gente. A obediência de uma pessoa leva uma outra geração a ser honrada. Mas mediante a desobediência, o Senhor permite que inimigos se levantem contra aqueles que desonram a sua palavra, que foi o que o Senhor falou aqui para Salomão. Porque você, uma vez que você não cumpriu, aqui no verso 11, você não cumpriu minha aliança e desobedeceu os meus decretos, certamente tirarei de você o reino e entregarei a um de seus servos. Deus, ele é um Deus justo e ele é claro. E como eu falei antes, o seu amor, ele é pautado na obediência. Muitas vezes, olha só, foi Deus que deu para Salomão essa sabedoria toda. E ele era muito sábio e fazia muitas obras. Mas isso não determina a sua salvação. Muitas vezes as pessoas se iludem e vão atrás de pessoas que fazem obras, que fazem milagres, que falam em nome do Senhor, profetizando e declarando CPF, número de tudo Cuidado. Deus, ele usa. Ele usou Balaão, que era um profeta não cristão, né? Não do seu povo, para profetizar, para falar várias coisas boas sobre o povo. Deus usou ele. Mas depois ele foi morto em pecado. Vocês lembram dessa história que a gente leu? O próprio Saul, que foi o primeiro rei, diz que ele recebeu o Espírito do Senhor
e teve o seu coração transformado. Vocês lembram disso que a gente leu? Que Saul teve o seu coração transformado. Só que na caminhada, ele se deixou levar pelo povo e também deixou de agradar o Senhor. Também deixou de obedecer ao Senhor. E diz o texto que o Espírito do Senhor se apartou, saiu de Saul. Por isso que nós devemos conhecer toda a palavra de Deus para não ser enganado, para não ir atrás de falsos profetas. E sempre, tudo que ler e ouvir, tudo, gente, até o que vocês estão ouvindo de mim aqui, por isso que eu digo, pega a sua Bíblia aí e leia na sua Bíblia. Eu estou lendo a palavra, mas confira na sua Bíblia. Não seja refém do que as pessoas falam. Busque na fonte. Busque na fonte. Porque pode sim uma pessoa receber dons, falar em nome do Senhor e não ser do Senhor. Então, cuidado. Verso 26. Jeroboão se rebela contra Salomão. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zeredá, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zerua. Esta é a história por trás de sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro e reparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um jovem muito capaz e quando Salomão viu como era diligente, encarregou dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aiás, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aiás vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aiás entregou sua capa nova e a rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi, e de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. E aí, né, gente, só para reforçar aqui. Ai, mas ele fez tanto, ele obedeceu boa parte da vida. Pois é, mas o Senhor nos chama para sermos fiéis até o fim. Jesus vai dizer: aquele que permanecer e for fiel até o fim será salvo. Verso 34. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu a meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver. O Senhor honrou Salomão ainda, né? Mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel e você governará sobre tudo que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi
mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Resumo do reinado de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e a sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Amém? Deixa eu ver aqui, gente, que hora é. Já passou da nossa hora aqui. Então, eu vou parar por aqui. Amanhã a gente dá sequência no capítulo 12, vendo o desfecho dessa história. Mas, fica aqui pra gente o ensinamento. Novamente, o Senhor fala aqui. Se para toda promessa do Senhor tem um se. Entenda algo. A promessa dele vai cumprir na sua vida se. Entendeu? Porque Deus não tem compromisso com pessoas, ele tem compromisso com a palavra dele. Então a palavra dele, a promessa dele vai se cumprir. Ele chamou você, ele separou você para isso. Se eu e você estivermos de acordo com aquilo que ele pede, a gente vai desfrutar, vai fazer parte. Se não, ele vai chamar outro. Porque a palavra dele vai se cumprir. Amém? O amor dele não muda, a palavra dele não muda. Um atributo de Deus é que ele é imutável. Imutável, Deus não muda. Ele nos dá a oportunidade. Ele nos convida para fazer parte da sua obra, para estar com ele. Mas cabe a nós escolhermos. Desde o Jardim do Éden, ele nos deu o livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Todos nós temos um superpoder. E esse superpoder se chama escolha. Qual é a sua? Quais têm sido as suas escolhas? Que caminho temos seguido? Quais escolhas temos feito? A escolha do caminho largo, cheio de oportunidades e propostas? Ou escolhido o caminho, que é Jesus, que nos leva ao Pai e à vida eterna. Esse caminho é estreito, mas esse caminho é repleto de amor, é repleto de cuidado, de bondade, de fidelidade da parte de Deus para conosco. Porém, requer de nós permanecer fiéis e obedientes até o fim. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que a cada dia vem nos ensinando, nos encorajando, nos moldando. Senhor, ajusta o nosso caráter. Senhor, que o teu Espírito venha nos constranger quando nós estivermos cogitando sair do caminho. Que o teu Espírito nos constranja na nossa forma de falar, de pensar, de agir. Que nós venhamos permanecer fiéis aos teus mandamentos, à tua palavra, sabendo que o Senhor é fiel à sua palavra. E que nós precisamos ser fiéis a ti, te temer, te honrar, Senhor. Desfrutando do teu amor, do teu cuidado, que é sempre presente, de geração em geração, pois tu és o Deus imutável. Tu és o Deus que não muda. Tu és o Deus eterno de geração em geração. Só o Senhor é Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos nessa manhã e consagramos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Consagra aí a sua mente e o seu coração ao Senhor nessa hora. Consagre a sua vida, consagre os seus lábios, aquilo que você fala, aquilo que você olha, aquilo que você ouve.
Consagre ao Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, andar nos teus caminhos, papai. Nós queremos estar contigo e desfrutar, papai, do teu cuidado, seguir a tua orientação, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agradecida por mais um dia aqui, compartilhando a tua palavra, com a tua graça. Amém. Amém? Glória a Deus, meu povo. Deus abençoe a vida de vocês imensamente com essa palavra. Sejam fortalecidos no seu homem interior. E assim que eu conseguir, eu vou subir a live lá para o YouTube. E depois você pode ir lá assistir novamente, compartilhar, comentar, ser abençoado e ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui novamente compartilhando o restante, dando sequência nessa leitura maravilhosa. Um beijo no seu coração. Sinta aí meu abraço. Até!